Ainda este ano, as operadoras de planos de saúde poderão cobrar dos segurados franquia de valor equivalente ao da mensalidade. Isso mesmo. A proposta, neste sentido, faz parte de uma nova norma em análise pela Procuradoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Olá, eu sou Silvia Garcia e este é o programa Em Discussão Direitos do Consumidor, que hoje aborda o tema franquia nos planos de saúde. Para esclarecer tudo sobre este tema, está conosco o Murilo Secchieri, ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aqui de São Paulo. Murilo, seja bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado. Eu falei aqui sobre franquia, que vão ter novas regras aí, novas normas a partir do segundo semestre, mas antes da gente chegar nesse assunto, para a gente explanar melhor para quem está em casa e nos acompanhando aí, como que funcionam os planos de saúde atualmente aqui no Brasil? Dá para você dar uma resumida aí, porque tem vários caminhos aí, né? Existem basicamente dois modelos de plano de saúde. Existem o seguro saúde, aqueles em que o consumidor paga um certo valor e tem direito a qualquer tipo de atendimento, por qualquer tipo de hospital, qualquer tipo de laboratório, qualquer tipo de médico, ele é ressarcido pelo plano. Esses seguros são cada vez mais raros porque são bastante caros para a própria seguradora e, portanto, não são muito interessantes para as empresas que exploram esse mercado. Mais comuns são os planos de saúde mesmo, aqueles que são os mais frequentes, em que o segurado paga, o conveniado paga uma mensalidade e tem direito à assistência de acordo com a rede conveniada e, eventualmente, algum reembolso para atendimentos fora da rede e tem direito a também os procedimentos que são obrigatórios, minimamente obrigatórios, que estão previstos no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esses são os planos mais frequentes. Esses, por sua vez, eles podem ter vários formatos. Existem os planos individuais ou familiares, aqueles que são aderidos por uma pessoa ou pela família em si, e os planos coletivos, que tem dois tipos, né? Os empresariais e aqueles por adesão, que você pode aderir por uma categoria de classe, por uma associação. Cooperativa. Isso, exatamente. Os individuais ou familiares, eles ficam também cada vez mais raros. As empresas não têm se interessado em apresentar esses contratos, porque há dois elementos que para as empresas são um pouco piores e para os consumidores são mais benéficos. Primeiro, o reajuste desses planos individuais, ele é regulado pela ANS e tem que haver obediência a esse ajuste, tem um teto. E, além disso, não pode haver um rompimento unilateral desses contratos, a não ser na hipótese de fraude por parte do consumidor ou por atraso, por não pagamento, por mais de 60 dias consecutivos. O que não acontece nos planos coletivos, em que os reajustes anuais são liberados, e eles dependem do que está previsto no contrato, e, além disso, pode haver um rompimento unilateral por parte da operadora de plano de saúde, quando para ela aquele plano deixar de se tornar interessante. Então, por isso, os coletivos são muito mais frequentes, eles têm sido ofertados no mercado com uma frequência muito maior. Aliás, com aumentos aí anualmente aí que assusta até qualquer funcionário de empresa aí, né? De 50%, 40% anualmente aí. Enfim, acho que está claro então para a gente agora quais são os tipos de planos de saúde que nós temos, de mercado de plano de saúde que a gente tem aí. Os preços praticados nos planos de saúde, qual é essa média, se a gente fosse falar em dólar? São caros? São considerados, existem muitas faixas, existem planos que são um pouco mais baratos, planos mais populares, tudo depende de qual é a rede credenciada, a rede referenciada naquele determinado plano, qual a cobertura que aquele plano dá. Então existe uma variação muito grande de preço, dá para dizer que tem planos que custam 10 vezes mais do que outros, a depender de quais sejam os benefícios que aquele determinado plano dá aos seus clientes. Quer dizer, é uma saúde cara que a gente tem no Brasil. Se você tem plano de saúde, você tem que ter dinheiro. E outra coisa, outro dado importante é que existem no Brasil mais de 42 milhões de pessoas que têm plano de saúde, ou seja, 25% da população, um quarto da população depende de plano de saúde. Depende de plano de saúde privado. Exatamente. Privado. Agora, o que é que mudou? Ou o que é que vai mudar a partir aí mais ou menos do segundo semestre de 2018? O que vai acontecer na vida da gente? A rigor, essa novidade não é uma novidade tão grande assim. Já é uma possibilidade que existe. Que já há algum tempo, as operadoras se queixam do fato de que há um desequilíbrio econômico e financeiro, de que elas vêm tendo prejuízo. De fato, a situação financeira das empresas parece que não é das mais favoráveis, das mais saudáveis. Não obstante que os consumidores não seja nada barato. Mas o fato é que existe, de fato, uma queixa muito grande de que há uma crise financeira que o setor atravessa, tanto que tem havido uma saída do mercado de um número considerável de empresas que são operadoras de plano de saúde. É mesmo? E de 2011 para cá, basicamente metade das empresas que operavam deixaram de operar. Isso é um dado bastante alarmante também,
preocupante. Mas o fato é que existem outras grandes e que são sólidas e que estão no mercado, que atuam. Enfim, o fato é que esses mecanismos de regulação, de moderação financeira, eles já são previstos. E sob o pretexto, isso desde quando se admitiu e desde 2009 que isso é possível, é sob o pretexto de que há certos abusos por parte de consumidores, certo descontrole por parte dos médicos que pedem muitos exames e que consumidores que fazem consultas que são desnecessárias. Existe e que eventualmente, mesmo isso? enfim, é uma alegação que não tem nenhuma comprovação, que não há nenhum dado, a não ser a própria afirmação das operadoras. Mas que muitos consumidores que marcam consulta e deixam de comparecer sem qualquer justificativa, e isso cria um ônus para a operadora e isso, portanto, deveria, esse tipo de instrumento de regulação, de moderação, poderia gerar um uso mais consciente do plano de saúde por parte do consumidor. Quer dizer, esse é o argumento, que seria um argumento racional, um argumento plausível, mas o que as entidades de defesa do consumidor entendem é que esses mecanismos de regulação econômica, eles servem como uma fonte nova de receita. Uma fonte de receita e que é exatamente para injetar mais dinheiro nos cofres dessas empresas para que elas tenham um pouco mais de folga, um pouco mais de lucro. Essa que é a verdade. Quando você fala folga, igual lucro, exatamente, né? E aí, então, foi mudado. Foi mudado. A gente, a partir de agora, vai ter o que eu falei aí de franquia e a coparticipação agora é regimental. Não é bem isso. Na verdade, não há uma mudança. Na verdade, existem muitos planos que já adotam esse modelo. Então, a estimativa que se tem é de que 50% dos clientes de plano de saúde já estão em planos em que há um sistema de coparticipação e de franquia. Embora muitos deles não saibam. Não saibam. Exatamente. Só vai saber na hora ali que vem descontado ali. Vou falar, o que é isso? Fiz uma consulta, R$40, R$50 a mais, ou na hora que vai fazer uma cirurgia tem a franquia? Nos planos coletivos, em que você adere a esse plano sem você ler o contrato, muitas vezes quando lê, você não compreende. Empresa com a seguradora. E é difícil compreender mesmo, para os leigos em especial, é muito difícil compreender os termos desses contratos, que são contratos de adesão. E nesses casos, muitos dos clientes não sabem que já fazem parte de planos que têm esse tipo de coparticipação. E agora o que vai mudar é a regulamentação. A regulamentação agora é uma clareza um pouco maior sobre a lei quanto aos limites que essas empresas podem cobrar, mas quanto à viabilidade de que o plano tem esses mecanismos, isso não se altera. Isso já existe. Isso já é utilizado por várias empresas mesmo. A gente ouve falar de franquia, quando a gente ouve falar de franquia, a gente lembra de seguro. Geralmente a gente tem esse nome, seguro, franquia ligado a carro, a automóvel. Funciona do mesmo jeito? É isso? Como é que é esse... Esse sistema, esses instrumentos de balizamento, que são de equilíbrio, eles são de dois tipos, são duas espécies. Um é a coparticipação e outra a franquia, são bem diferentes. Na coparticipação, o cliente arca com uma parte dos custos do procedimento, da consulta, dos exames, do procedimento qualquer que for feito. Pode ser um percentual do valor real, pode ser um percentual de uma tabela, pode ser um valor fixo por consulta, por exame. Essa é a coparticipação. A empresa, a operadora do plano de saúde paga uma parte e o consumidor paga um outro percentual. Esse percentual, por esse regramento novo, que se for de fato aprovado nesses termos, não pode exceder 40% do valor real. O valor real do procedimento essa é a coparticipação. Então, assim, se eu for numa consulta de R$100, eu vou pagar o meu plano, a mensalidade do meu plano, sei lá, se a mensalidade do meu plano é de R$200 por mês. Eu fui numa consulta que custou R$100. Eu vou pagar essa mensalidade de 200 e desses R$100 até 40%. Eu posso pagar até R$40. Até R$40, exatamente. Então é isso que é essa coparticipação. A depender do que o contrato estabeleceu. O contrato pode prever 10%, 5%, até 40%. O teto exatamente, é 40%, o teto é não pode ser mais que isso. No regime de franquia é um pouco diferente. No regime de franquia existe um limite até o qual a operadora não arca, não tem responsabilidade. Então, se o seu contrato estabelecer que você, até R$2.000 por ano, a seguradora não paga, a operadora não paga, tudo que você tiver de consulta, de exames e que não ultrapassem 2.000 vão ficar por sua conta. Você paga a mensalidade e, além disso, você vai arcar com esses gastos até esse valor. O que excede esse valor, aí sim a operadora arca. Isso, portanto, mas também é previsão contratual. Espera aí que eu estou digerindo ainda essa informação. São dois regimes, então, diferentes. O regime da coparticipação é um e o regime da franquia é outro. O que me leva a crer, então, que se essa conta está sendo repassada para mim, além de eu já pagar a mensalidade, e essa conta também está passada para mim, minha mensalidade vai diminuir. Ou não? Esse é o argumento que tem sido utilizado pelas empresas do setor. Porque senão não faz sentido. Como sendo um ponto favorável. Os órgãos de defesa do consumidor estão fazendo um barulho para tentar evitar que isso aconteça, mas isso é sem qualquer justificativa. Pelo contrário, isso é vantajoso aos consumidores, porque vai haver uma oferta de planos com mensalidades mais baratas. Consumidores que hoje pagam R$500 de plano de saúde, se optarem por um sistema de coparticipação e de franquia, vão pagar 400, 350 e, portanto, vão sentir um alívio no bolso
preço, isso vai ser ótimo, aparentemente. Essa é a promessa. Até você se deparar com uma cirurgia e saber que tem franquia e que a franquia é de R$2.000 e aí você tem que pagar ali na hora, senão você não opera. E como nós somos otimistas e acreditamos que Nunca não isso vai vamos acontecer precisar, comigo. a gente não vai precisar, se precisar não vai ser nada muito grave, a gente de fato não faz a conta. Você acredita que em um ano você vai ter uma economia que corresponde a essa redução da mensalidade, mas se houver um acidente, se houver algum evento, se você for pego de Diagnosticado com uma surpresa, doença que você tem que tratar. você vai ter uma despesa que você não planejou. E isso pode gerar duas consequências muito graves. Um endividamento do consumidor, Muito. por uma despesa não prevista, porque você sabe perfeitamente quanto você gasta com o plano, com a mensalidade do plano. Agora, esse gasto extra, você não tem ideia de quanto vai ser. Ainda que possa haver um limite previsto nessa resolução, que por enquanto não está muito claro, a própria ANS não divulgou exatamente, existem algumas informações que foram veiculadas pela imprensa de que não poderia exceder o valor de 12 mensalidades, quer dizer, uma anualidade, o valor da coparticipação. Mas isso não está claro ainda, porque as empresas, as operadoras do plano de saúde estão defendendo que não haja limite nenhum e que, portanto, possa o contrato estabelecer um limite de uma coparticipação sem limites. E isso, portanto, pode gerar para o consumidor uma armadilha gigantesca. Eu fico pensando aqui, as pessoas idosas, nosso país é um país que está envelhecendo, graças a Deus, as pessoas estão tendo acesso a boa alimentação, acesso a alguns recursos, estão envelhecendo, mas elas se utilizam de planos de saúde. Quem é o idoso hoje quase que pode pagar um plano particular, porque são muito caros justamente porque eles vão acessar mais vezes esse plano. Então imagina agora nesse novo formato, nesse formato regulamentado. Como é que eles vão bancar isso? Exatamente. Isso é um público... Ou alguém que tem uma doença pré-existente, por exemplo, câncer, sei lá, alguma... É um público, por exemplo, que vai se sentir muito seduzido para migrar de um plano, que é um plano sem coparticipação ou sem franquia, mas que vai se sentir seduzido para mudar de plano e passar para um outro plano com esse valor de mensalidade mais baixo. Mas que vai se arrepender fatalmente, porque vai necessitar e quando necessitar vai ver que a economia foi muito menor do que o prejuízo que vai se verificar depois, que vai ser necessário para poder fazer frente a essas despesas. O senhor falou aí sobre imprevisibilidade, essa palavra grande aí de custos. É fato, isso vai aumentar, mas o brasileiro está preparado para isso? O brasileiro costuma fazer essa conta? Costuma ter um caixa? Esse é o problema. O problema é que não, a gente costuma pensar a curto prazo, em especial em matéria de finanças, e isso é um problema muito sério. Um dos mecanismos que essa resolução pretende estabelecer, tudo por enquanto é hipotético, tudo por enquanto é alguma coisa que não está definida completamente. Quando vai ser definido Então, isso? não há uma data limite para isso. A ANS lançou isso no mercado para sentir a reação de ambos os lados, tanto dos órgãos que defendem os consumidores como aqueles que defendem o setor, e para tentar encontrar o meio termo ou, pelo menos, talvez ou fazer alguma ameaça de trazer um pacote de maldades e depois retirar algumas como se fossem algumas bondades. Sim. E isso poderia, de uma certa forma, trazer um certo conformismo. Poderia ser pior a mudança do que a que realmente foi proposta, que foi implementada. Por enquanto não se sabe. Mas o fato é esse. Um dos mecanismos que está previsto lá é a obrigatoriedade de que as empresas apresentem um simulador pré-contrato. Então, se você for optar por um desses planos que tenham esse mecanismo de compensação, você tem o direito a simular qualquer tipo de evento para que você tenha uma ideia do que poderá ser gasto da sua parte caso algum desses eventos de saúde se verifique. Esse simulador deve ser apresentado tanto pré-contratualmente, antes de você celebrar o contrato, para que você possa fazer algumas projeções, e também sempre antes do procedimento, para que se você for submeter o procedimento, eles também sejam obrigados, ainda que pelo site ou por atendimento telefônico, te informar exatamente qual vai ser o valor que vai caber a você arcar naquela hipótese. Só lembrando também, tudo isso que vai acontecer, que não tem data ainda, não tem essa previsão, é só um termômetro aí para estar sentindo o mercado, é para novos contratos. Não, é para contratos que já tem alguns que como você disse, existem 50% dos contratos em vigor hoje que já tem esse modelo. Tem esse modelo sem essas limitações, sem essas regras, sem essa imposição, por exemplo, dos simuladores. O que eu estava pensando agora, assim, quem está em casa assistindo fala, não, meu plano já é antigo, não preciso me preocupar com isso daí. É isso mesmo? Se o meu plano, por exemplo, não tem coparticipação, não tem franquia. Se eu quiser me manter nesse plano, eu posso me manter. A questão é que minha corretora de seguro, de plano de saúde, pode me oferecer uma outra opção mais barata, que pode ali no momento te seduzir e depois, enfim, o tiro que sai pela culatra. A grande sedução é essa. Mais tarde. Num primeiro momento parecer vantajoso esse tipo de troca, de migração, mas que na verdade talvez a longo prazo não seja.
Na prática, então, isso daí está sendo mudado por uma reclamação das operadoras, por uma colocação, das operadoras, e a população vai ser a maior atingida nessa história. Planos coletivos, em que nós não temos como decidir as coisas, né? Funcionários, o que eu estou falando? Funcionários de uma empresa. Eles vão ser atingidos por isso daí também, a empresa que vai decidir junto com a operadora, e aí a gente... Aceita ou não? Não dá nem para aceitar ou não? Não, isso não tem opção mesmo. Você simplesmente sai desse plano coletivo da empresa e migra para um plano coletivo, por exemplo, de uma associação de classe, de uma entidade de classe. Mas o fato dos jornalistas. Mas o fato de ser a empresa a qual o usuário do plano de saúde está vinculado, se ela muda o plano, todos os funcionários mudam também, a não ser aqueles que queiram sair do plano propriamente. Mas se manter no plano antigo, elas não têm essa alternativa. Hoje a gente não pode baixar de plano, né? Se a gente está dentro de uma empresa. Eu digo, eu estou com, sei lá, o meu plano VIP e eu quero passar para um médio VIP. Eu não posso... Não pode sim, não tem problema. É possível sim, possível que você faça uma migração para o plano. Pode sim, pode sem problema. Posso migrar para baixo, pode. Tá? Não, eu só estou pensando assim como isso vai acontecer no mercado e como isso vai atingir funcionários, por exemplo, que não têm autonomia para decidir coisas, mas pode decidir, de repente... plano diferente, sim. Descer um plano diferente, enfim, acabar descendo. Tem um prazo para essas operadoras implantarem aí, assim, tipo... Eu sei que isso é só um termômetro, mas elas já podem pegar isso daí de gancho e já sair oferecendo? Ela já oferece, mas assim, já existe. Vai acontecer mais? Vai vir mais oferta? É provável que sim. A ANS está autorizando. Beleza, já vamos aproveitar. É provável que sim. É provável que esse barulho todo sirva para que haja um gatilho para que as empresas passem a operar no mercado de forma mais intensa através desse modelo contratual que já existe, mas que agora talvez passe a ser utilizado com maior frequência. Uma outra desconfiança também que os órgãos de defesa do consumidor têm é que esse movimento esteja sendo feito com uma estratégia para também gerar temor e criar uma expectativa e... Então já conseguiu, tá? Criar uma expectativa e legitimar um pleito bastante forte das empresas operadoras de plano de saúde, que é criar os chamados planos segmentados. Os planos segmentados são chamados planos acessíveis, os planos de saúde populares. Esses planos acessíveis ou segmentados são aqueles que fogem do plano padrão. O plano padrão é aquele que cobre o mínimo que a ANS determina. Internação, ambulatório, todo tipo de exame, hospital, enfim. Tem uma série de procedimentos muito grande e que é uma cobertura básica mínima. Esses planos segmentados, eles são planos mais baratos, mas que, por exemplo, podem oferecer exclusivamente atendimento ambulatorial, com limitação de consultas, podem oferecer exclusivamente tratamento hospitalar. Então, se for só ambulatorial, você não tem direito à internação. Se for só com internação, você não tem direito a tratamento ambulatorial ou exames. Então, são planos que também são interessantes num primeiro momento para o consumidor, porque são baratos, mas só que não vão gerar a cobertura à saúde adequada. E isso é um produto que as operadoras querem a todo custo colocar no mercado. Isso depende da aprovação de lei. A ANS não tem essa autonomia para estabelecer. Já existem projetos e vários projetos de leis que estão tramitando no Congresso e com uma pressão fortíssima, contrária a que eles sejam aprovados pelos órgãos de defesa do consumidor. Por enquanto, bem sucedida, tem conseguido frear e segurar esses projetos. Mas é possível que com essa movimentação em relação a essa coparticipação e as franquias, isso acabe ganhando um pouco mais de fôlego, quer dizer, esses projetos acabem ganhando um pouco mais de legitimidade. Então, de novo, um pacote de maldades que depois aparentemente é compensado com um pacote de bondades, mas que não são tão boas assim, que são boas para as operadoras. Aí eu fico pensando, vai ter uma migração fora do comum para o SUS. Exatamente. O SUS vai receber, provavelmente, todo mundo aí que começar a ver que está ficando caro, eu vou comer ou eu vou cuidar da saúde? Exatamente. Eu vou morar ou vou fazer a consulta? Vou escolher um médico mais barato, porque eu não tenho muito para pagar ali na coparticipação ou da franquia? Eu vou pegar um planinho barato? Ih, meu Deus do céu, e se acontece alguma coisa comigo nesse ano aqui, eu preciso fazer uma cirurgia? Eu vou ter que fazer já poupança cirurgia? Pagando um plano mensalmente, quer dizer, assim... Acho que as pessoas vão acabar... É louco esse meu pensamento, mas acho que as pessoas vão acabar indo para o SUS. Mas é bem provável mesmo. Isso não é legal para o governo. Não é legal para o governo, não é Então, legal para a população de qualquer forma. Quer dizer, de fato, é um órgão governamental ligado ao governo. A ANS é um órgão governamental, mas que está, de fato, aparentemente protegendo os interesses que não são da população, que não são do governo, mas que são de um setor econômico que são as operadoras de plano de saúde. Tem como barrar isso?
Existem várias Dá possibilidades. tempo de barrar? Não, é possível. Eu vi que tem alguns movimentos, por exemplo, OAB, o IDEC, os Procons, Proteste, Procons, exatamente. todos esses órgãos aí de defesa do consumidor. Mas parece que, primeiro que eu acho que a população não está tão claro para a população o que vai acontecer, o que já está acontecendo, o que pode ser regulamentado. Parece que a população está meio anestesiada, sabe assim, não está entendendo o que está acontecendo. 2, não sei se só esses órgãos, não é só, são os principais que nos defendem, nos representam, conseguem fazer esse movimento. Eu acho que tem que ter um apelo da população. Isso seria muito importante População mesmo. que fala, oi, não, aqui não. Sim. É muito importante que a população informada desse tipo de prejuízo que pode sofrer, que também se mobilizasse, que pudesse apoiar E é com todo esses... mundo. É com todo não é mundo, com Não, outro, te falei, mais velho, um quarto da população brasileira que tem plano de saúde e depende disso. Então, de fato, é uma preocupação muito grande. Houve uma experiência recente, de uma situação parecida com essa, que foi uma resolução da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, que passou a permitir a cobrança de bagagem, que era uma coisa que não se admitia até então. No Brasil, o contrato de transporte aéreo já incluía o transporte de pessoa e o transporte de bagagem. E houve, por uma resolução da ANAC, uma cisão. E nós passamos a ser obrigados agora a pagar por bagagem, por espaço de bagagem. Isso em prejuízo total dos consumidores. Passou. Houve uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Federal, está em tramitação, está em andamento aqui em São Paulo ainda, e que busca revogar essa resolução e, por enquanto, não terminou. Por enquanto, está vigorando a resolução ainda. Mas é possível que, nesse caso da resolução da ANS, também uma ação civil pública seja proposta, ou pelo Ministério Público, ou por um dos Procons, ou pela Defensoria Pública, isso é perfeitamente possível. Um outro meio pelo qual se pode também barrar esse tipo de resolução é através de um decreto legislativo, também é possível que o Legislativo estabeleça, por meio de decreto, que essa resolução fique suspensa, a eficácia dela, mas isso vai depender de como essa resolução sair, quando sair, e de vontade política para que isso aconteça também. Pela sua experiência, o que você acha que deve acontecer? A probabilidade é de que haja necessidade de propositura de ação, de que mais um assunto ligado à saúde tenha que ser levado ao judiciário. Que esse também é um outro problema seríssimo. Isso que eu ia falar, está judicializando tudo de saúde, de ações em matéria de saúde. Não tem um remédio, vai lá para o judiciário. Agora a consulta não querem me devolver, vai lá para o judiciário. Para que você tenha uma ideia, em 2011, em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, eram 3 mil ações envolvendo o plano de saúde. E agora? Em 2017, 18 mil. Quer dizer, a quantidade muito, muito maior mesmo. Os litígios envolvendo as operadoras de plano de saúde são muito, muito grandes. Quer dizer, a praxe delas é falar não. Exatamente. Assim, sendo que todos temos direito à saúde. Isso está na Constituição. Então ela não pode dizer não. E embora tenha outro dado interessante, que é o fato de que em 92% desses processos, os consumidores ganham. E as operadoras perdem. Essa é a parte boa, pelo menos, né? E é rápido. E é curioso que mesmo rápidos, assim... Né? Elas insistem em negar administrativamente. Quer dizer, se não atender voluntariamente. A vantagem é porque alguém ali pode passar batido, não entram. Sabe. Exatamente. Tem muitos consumidores que deixam de entrar. E esses muitos são muitos mesmo. Exatamente. Isso no total acaba sendo lucrativo ainda assim, acaba sendo vantajoso. Então, de fato, tem uma cultura, que é uma cultura de não respeitar exatamente aquilo que ele determina e contar com a inércia, com a omissão do consumidor em pleitear em juízo os seus direitos. Só mais uma perguntinha. Existe alguma exceção nesse caso? Existem exceções para internação. As internações, elas não ficam sujeitas à franquia, não ficam sujeitas à coparticipação, exceto internações para eventos psiquiátricos. As internações psiquiátricas, a partir do 30º dia, do 31º dia em diante, aí sim a coparticipação pode ser exigida. Você imagina a saúde desse paciente, como é que fica pensando, meu Deus, eu tenho que melhorar antes, eu tenho que melhorar antes, eu tenho que melhorar, porque senão... Ou do médico, eu tenho que dar alta antes. Eu tenho que dar alta antes, e a pessoa não está apta a ter alta. Exatamente, E existem ainda outras exceções, que são alguns tratamentos, alguns procedimentos preventivos, alguns exames, mas, por exemplo, uma mamografia por ano, um exame relacionado à próstata por ano, também a partir de uma certa idade, uma colonoscopia também por ano, enfim, tem alguns exames e algumas consultas que são previstas, 4 consultas por ano com médico generalista, pediatra, clínico geral, ginecologista. Essas previsões são excepcionais e constam desse projeto de resolução, pelo menos por enquanto. Olha, eu estou encerrando o programa aqui, agradecendo a sua participação, doutor Murilo, e principalmente estando grata por a gente conseguir levar um pouco mais de informação do que pode acontecer com a vida do brasileiro a partir do segundo semestre. Eu sou otimista, sou brasileira, espero que isso caia por terra, espero que vocês da OAB ou qualquer outra entidade de defesa aqui nossa do consumidor consiga impedir isso daí. Mas volto a dizer, quanto mais a gente sabe
sobre as informações, sobre o que está acontecendo com a gente como brasileiro, mais a gente pode ajudar entidades como essa daí. A gente dizer também, não, aqui não quero mais, aqui não dá. Obrigada pela sua participação, doutor Murilo. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito Seja obrigado. bem-vindo sempre aqui, que eu acho que com o plano de saúde a gente vai ter muita discussão ainda, né? Obrigada. Bom, o Em Discussão Direitos do Consumidor fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro, hein? Até lá, tchau! Passar.